Fala aí, galerinha, beleza? Beleza? Show de bola com vocês? Vamos lá, né? Voltamos aqui para mais um vídeo, tá bom? Esse aqui agora a gente vai estar ali trabalhando o espaço agrário. Lembrando, né? Esses vídeos que eu estou gravando agora, o que eu gravei anteriormente lá falando sobre o espaço urbano, né? E esse aqui falando sobre o espaço agrário, espaço rural, é voltado ali para aquela galerinha que está no sexto ano, tá? Então, se eu não me aprofundar aqui em determinadas situações, é porque estou sendo bem suave para passar as informações básicas ali, beleza? Então, para essa galerinha que está aí no sexto ano, ou para você que está tentando revisar aí alguns assuntos, né? Vai ver que teu professor, tua professora de geografia passou alguma coisa aí e você está assistindo esse vídeo aqui para dar aquela revisada, vai te ajudar aí em algo, tá bom? Somente para pegar aquela base. Diferentemente do vídeo lá do espaço urbano, se eu perceber que esse aqui está ficando um pouco longo, eu vou dar uma segurada nele e vou gravar a parte 2, tá? Então, vamos lá. Espaço agrário, né? Vamos entender ali, deixa eu voltar aqui. Espaço agrário. O que nós podemos entender como espaço agrário, né? É aquele espaço rural, né? A gente costuma viajar, quando viaja geralmente ali a gente está indo para o interior, então aquele interior que a gente costuma ir, onde vai ter o quê? Menos construções humanas, uma presença maior da natureza, áreas de plantações, criações. Então esse espaço, né, a gente vai entender como aquele espaço agrário, aquele espaço rural, aquele espaço ali que vai nos fornecer, na maioria das vezes, alimentos, tá bom? De certa forma, a matéria-prima, né, para poder ser transformada na indústria e depois comercializada no setor terciário, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí que vai configurar o espaço agrário, o espaço voltado ali para plantações e criações, aonde vai se desenvolver a agricultura, a pecuária e também, né, dependendo da área, da região, o extrativismo. Show? Tranquilaço? Então, vamos lá. Para a gente começar a entender esse espaço agrário, a gente tem que compreender um pouquinho das revoluções agrícolas que ocorreram ao longo do tempo. Revoluções essa, né? Que nós vamos ter ali a primeira revolução ocorrendo no período do Neolítico. Everton, Neolítico, que é isso? Você aula de história? Não, é porque geografia faz parte de história também. Então, esse período neolítico, assim como a história também está dentro da geografia, esse período neolítico configura-se ali como aquele período em que o homem passa a fixar-se no território, quando ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, quando ele consegue criar ali ferramentas, quando ele consegue ter o manejo do solo, quando ele consegue domesticar alguns animais, certo? Consegue entender que fixando-se próximo a rios, em áreas de solo fértil, é interessante e que ele não precisa mais ficar se deslocando. Então, essa primeira revolução agrícola nós vamos entender como aquele período lá do Neolítico, tá bom? E passa a ser marcado quando o homem fixa no território. Se a gente pegar na história, se a gente observar na história aí, áreas como a crescente fértil ali do Nilo, do Rio Tigre, do Rio Eufrates, né? Essas regiões aí foram as primeiras a serem habitadas por essas civilizações, porque foram as áreas onde o homem percebeu que era possível cultivar e também criar animais, pescar, tá bom? Então, essa primeira revolução, ela passa por esse período aí, lá no período neolítico, certo? A segunda revolução agrícola, já essa vai ocorrer ali juntamente no mesmo período da primeira revolução industrial, ou seja, século XVIII, certo? A segunda revolução agrícola, ela vai ocorrer entre os séculos XVIII e XIX, naquele período onde nós temos a primeira e segunda revolução industrial. E as imagens aí, elas nos mostram bem o que diferencia uma da outra, né? Na primeira revolução agrícola, apenas ferramentas utilizadas de forma braçal, né? Que o homem tinha que usar sua força para poder manusear ali uma enxada, um ciscador ou a ferramenta que fosse criada para tal atividade. Já na segunda revolução agrícola, a gente consegue observar um aprimoramento nessas ferramentas, tá certo? Lembrando que esse aprimoramento ele veio ocorrendo ao longo do tempo,
né? Mas que quando chega ali na segunda revolução agrícola, esse aprimoramento ele ocorre de forma mais intensa, mais acelerada, e nesse processo da segunda revolução agrícola, a gente já começa a observar ali o uso das máquinas na lavoura. E o que potencializa esse avanço nas ferramentas e também o uso da máquina na lavoura, nas plantações, o aumento na produção de alimentos. E o que está potencializando esse aumento na produção de alimentos? O crescimento da população. Ou seja, a partir do momento que a população passa a aumentar, é necessário um aumento na produção de alimento. E essa revolução agrícola, que ocorre ali, essa segunda revolução que ocorre entre os séculos 18 e 19, é resultante desse crescimento populacional, é resultante do crescimento dos centros urbanos. Beleza? Então nada vai acontecer por acaso, tudo está ali interligado, certo? Um vai estar determinando o outro. Show? Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui a Revolução Verde, né, que vai ter ali entre as décadas de 60, 70, 1960, 1970, o seu advento é quando essa Revolução Verde ela ganha corpo, ela ganha forma, né, com o objetivo ampliar a produção de alimento. E a mesma linha de raciocínio que eu falei anteriormente. Por que que é necessário ampliar essa produção de alimento? Porque a população mundial está crescendo, porque grandes centros urbanos estão surgindo, e essa produção de alimento ela passa a ser mais intensa com a utilização de técnicas, de tecnologias voltadas ali para a modificação, né, de sementes para o surgimento de produtos transgênicos, né? O uso dos agrotóxicos, que quem estava em sala comigo lá acompanhou a historinha que eu falei lá dos agrotóxicos, que serviu de base para a aula de redação lá com a professora de redação, né? O uso de fertilizantes, de pesticidas, tá bom? De máquinas modernas. Hoje em dia utiliza-se drones para poder fazer o acompanhamento da lavoura, ou seja, essa revolução verde, ela vem a cada década que se passa, ela vem ali ampliando-se e tornando-se cada vez mais tecnológica, tá certo? E essas revoluções, principalmente essa revolução verde, ela vai trazer ali para nós, seres humaninhos, né, alguns viés positivos e outros viés negativos. A gente discutiu bem isso aqui em sala de aula, né? Quando se utiliza ali fertilizantes ou agrotóxicos ou pesticidas piratas que não são de boa qualidade, que não se tem ali uma fiscalização tão clara, isso vai acarretar em problemas para nós. Então, é importante ter esse cuidado, é importante que se tenha essa fiscalização com esses produtos que são utilizados, né? E que vão produzir o nosso alimento. Tá bom? Beleza, galera? Seguinte, eu acho que eu me estendi demais. Vou dar um pause aqui nesse vídeo. Essa aqui é a parte 1, né? Vou parar aqui e vou voltar daqui a pouquinho, certo? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, com a parte 2. Se tu chegou até aqui, beleza. Se tu não esquematizou o teu mapinha mental, volta para o início e vai formalizando aí teu mapinha mental. Se você que está assistindo já tiver seu mapinha mental, beleza. Tu tá só revisando tudo aquilo que eu falei em sala de aula. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Volto já. Até mais.